Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que a mim formulado para passar um pouco da minha experiência a respeito de conciliação, mediação, até mesmo arbitragem. E dizer, o convite partiu do Dr. Ivaldo e me tomou de surpresa, porque foi ontem à noite, então não tive muito tempo de preparar algo mais elaborado para vocês, mas vou procurar aqui sintetizar um pouco da minha experiência junto à OAB e no exercício profissional, para que possamos trocar essas experiências, fazer um debate a respeito desse dia a dia. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do Dr. Sobral, meu dileto amigo de longas datas, cumprimentar e agradecer, e eu já o fiz, Dr. Ivaldo, pelo convite, cumprimentar a doutora Luzia Rezende, que tem sido uma parceira enorme da Junta Comercial, onde também desempenho a função de vogal, e cumprimentar meus queridos amigos, também vogais da Junta Comercial, doutor Lopes, José Lopes, grande amigo, pessoa do bem, que eu tenho um profundo respeito e admiração. Doutor Fábio, meu querido amigo, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís, eleito e um excelente representante para a classe. Eu acho que a classe não teria outra pessoa, que não Vossa Excelência para escolher. E também o meu dileto amigo Sérgio Sombra, presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão. Diversos outros amigos, não vou referi-los nominalmente, mas sintam-se abraçados, que o tempo já decorre, senão nos alongaríamos por demais. Dentro desse aspecto, os métodos alternativos de solução de conflitos, eles se apresentam como uma solução viável nos dias de hoje para o convívio em sociedade e para a resolução dos conflitos da sociedade. É fato, e aqui eu tenho a presença do Dr. Alexandre Lopes, magistrado respeitadíssimo e que tem um pioneirismo nessa questão da conciliação, como representante do Prêmio Inovare no Estado do Maranhão. Tive a oportunidade de visitá-lo numa prática no sistema Atende, inscrito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que já tinha essa visão da conciliação ou desses métodos alternativos de solução de conflitos. Então estava ali já na vanguarda, confirmada atualmente pela edição do novo Código de Processo Civil. Eu vou tratar basicamente do capítulo do novo Código de Processo Civil que trata desse estímulo à mediação, porque é uma lei nova que entrará em vigor em março do ano que vem. Já caminhamos aí para as festividades de final de ano, depois de janeiro é mês de férias, fevereiro é carnaval, e em março já temos um novo Código de Processo Civil que adotará mudanças profundas na forma de atuação de juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, enfim, afetando de uma forma direta toda a população brasileira que se socorre do Poder Judiciário. Então, reflete no interesse de todos, não somente daqueles que têm a atividade jurídica relacionada às suas profissões, mas a todos os cidadãos que buscam do Poder Judiciário uma solução para os seus conflitos. E dentro desse espírito do novo Código de Processo Civil, a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, e isso se deve muito, doutor Ivaldo, ao seu empenho, eu sou testemunha disso, saiu na vanguarda dessa nova fórmula, ou dessa nova forma de resolução de conflitos, que é a mediação, a conciliação e a arbitragem através das câmaras privadas. E câmaras privadas, essa sim é a novidade trazida pela nova lei, pelo novo Código de Processo Civil, que permite que o Tribunal de Justiça se valha de câmaras privadas de mediação e conciliação e arbitragem, ou o que quer que seja, dentro dessas três linhas, para solucionar os conflitos postos no próprio Judiciário.
Então, isso necessariamente representa uma mudança de paradigma. E um paradigma, como bem referiu o doutor, eu esqueci seu nome, Eduardo, aqui que me antecedeu, os dados do CNJ demonstram o acerto nessa decisão. O relatório Justiça em Números, publicado agora em setembro, relativo ao ano de 2014, demonstra que existem atualmente no nosso país 99,7 milhões de processos, doutor Eduardo. Isso, se compararmos com a realidade, com a população brasileira, nós temos 2 cidadãos para cada processo. E se nós considerarmos que as partes geralmente estão em conflito, a gente tem um processo para cada brasileiro, o que é uma taxa de litigiosidade elevadíssima. E isso também fruto, e aqui eu tenho meu amigo Fabiano Lopes, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB do Maranhão, isso é fruto também da preparação que nós temos nos cursos jurídicos, no ensino jurídico, que nos estimula o conflito. Muda-se agora o foco, se estimulando para a conciliação, porque é mais rápido, é mais barata, é mais célere, é mais efetiva. Nós temos essa formação, que é uma formação antiga, conservadora, de irmos para os tribunais. Quantas vezes já não ouvimos pessoas comuns do povo dizer, eu vou entrar com o advogado, que é uma linguagem popular, mas é uma linguagem que reflete um espírito de litigiosidade que está arraigado no pensamento das pessoas, no sentimento das pessoas. E isso se reflete no nosso ensino jurídico. Então, é preciso quebrar esse paradigma, é preciso que nós enxerguemos os conflitos como algo que tenha solução, que não demore excessivamente a ponto da solução ser ineficaz e que tenhamos árbitros ou condutores desse processo de conciliação que tenham conhecimento técnico e especializado dentro de determinada área. E essa especialização, doutor Eduardo, ela é tão salutar e importante quanto atualmente são os conflitos da sociedade mundial e, por que não, da sociedade brasileira, que está inserida dentro desse contexto de globalização. Hoje nós vivemos a era dos smartphones, das decisões ou das notícias em tempo real, das notícias que da manhã para a tarde já envelhecem, e nós precisamos de uma resposta, e sobretudo o empresariado brasileiro precisa de uma resposta rápida, porque uma resposta demorada, ela é uma resposta ineficaz para ambas as partes envolvidas no conflito. Então, a Câmara, agora instalada, eu tenho certeza que ela terá muito sucesso por esses 2 aspectos. Primeiro, pela extrema competência aqui, competência no sentido estrito da palavra, competência técnica, do seu presidente e dos mediadores, e também em razão do momento em que a instalação se insere, que é um momento de mudança do paradigma brasileiro. E eu aqui, falando como tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Maranhão, posso dizer que a OAB apoia a iniciativa, doutor Ivaldo, doutora Luzia. Apoia, porque, ao contrário do que se imagina, tirando os processos do Poder Judiciário, nós não teremos mais trabalho para os advogados. Pelo contrário, eu prefiro enxergar de uma outra ótica. Eu acho que com a criação ou com a adoção de métodos alternativos de solução de conflitos, os advogados passam a ter um papel preponderante na solução desses conflitos, porque continuarão auxiliando seus clientes, só que em outro foro, em outro local, que são nas câmaras. Então, dentro desse aspecto, a Ordem dos Advogados é uma entusiasta em relação ao assunto. Eu próprio, no meu escritório, tenho adotado essa prática de conciliação como uma prática que seja a regra do escritório e não o conflito. Então, geralmente, quando os conflitos são postos para serem resolvidos antes da adoção de qualquer medida judicial, nós sempre tentamos uma conciliação prévia e temos funcionado. Eu tenho aqui um cliente na mesa, a Companhia Energética do Maranhão, aqui representada pelo Dr. Sobral, e que pode constatar esse fato. Antes de adoção de qualquer medida, nós notificamos, pedimos a resolução daquela situação, e só na hipótese de a situação não ter sido solucionada é que se
judicializa a questão. E esse espírito de buscar o entendimento, de trazer uma decisão que seja uma decisão mais efetiva, mais rápida, é o que deve estar na mente de todos os profissionais envolvidos na resolução de conflitos, sejam eles formais, judiciais, sejam eles extrajudiciais, através das câmaras. E dentro desse aspecto, destacaria ainda que, sendo a Câmara, a recém-criada da Associação Comercial, a pioneira dentro desse tipo, sobretudo focada na questão da resolução especializada de conflitos empresariais, não tenho dúvida de que terá muito sucesso e de que será, sim, uma alternativa para dar mais celeridade, efetividade, confiança na resolução dos conflitos que certamente são naturais da sociedade e tendem a se sofisticar em razão da sofisticação tecnológica que vivenciamos nos dias de hoje. Então, dentro desse espírito, não querendo me alongar, me colocando à disposição de todos para aprofundar em algum ou outro debate, eu queria encerrar apenas dizendo o seguinte: o novo Código de Processo Civil, além da previsão das câmaras privadas de mediação de conflitos, ele traz uma inspiração, que é a inspiração posta como princípio aquele de resolução através de métodos alternativos, e esse, sem dúvida, é um método alternativo dos mais eficazes. Muito obrigado pela atenção e eu me coloco à disposição de todos para debater o assunto. Obrigado.